Olá, amigos, tudo bem? Saudações sírio-pleiadianas para todos vocês. Eu sou Rui Mendes e aqui estamos mais uma vez para mais um encontro com a intenção de compartilhar informação para que todos tenham melhores ferramentas rumo a um processo de autoconhecimento. Eu, pessoalmente, gostaria de agradecer a todos que têm entrado em contato e adquirido os serviços de Aura, Assistência Universal de Realimento Anímico Psíquico, e estou ansioso para encontrar a todos que entraram em contato para fazer parte da palestra e também dos atendimentos individuais e do curso que vamos estar oferecendo em São Paulo e Belo Horizonte. Muito obrigado de verdade a todos que têm entrado em contato e participado das nossas propostas. O tema escolhido para que a gente converse hoje, como sempre, é muito interessante. Hoje vamos falar daquilo que eu chamo de doenças matrixianas da nova era. À medida em que a tecnologia, entre outras coisas, vão entrando na nossa vida, certas formas de enfermidade vão surgindo de maneira que a medicina convencional não reconhece. E por isso nós necessitamos cada vez mais da medicina energética, da naturopatia e de certos tipos de conhecimentos que são antigos e que vão sendo renascidos à medida em que nós vamos necessitando de novos conhecimentos. Acredito que as doenças matrixianas da nova era podem ser definidas justamente pelas doenças que fazem com que as pessoas tenham um comportamento enfermo por causa da maneira como a Matrix influencia a vida delas. Uma das enfermidades que eu considero mais importante e que eu gostaria de começar falando hoje é justamente a parapandemia evolutiva. O que é parapandemia evolutiva? Parapandemia evolutiva é uma doença que passa com as almas na parte astral da nossa realidade, na parte 4D. Lembrem-se que nós vivemos em um mundo dividido em várias densidades, lembrando que a primeira densidade se trata justamente de terra, água, cristais, rocas. A segunda densidade se trata de fauna e flora, animais e plantas. A terceira densidade é uma plataforma de consciência onde evoluem corpos como o nosso e níveis de consciência como o nosso, humanos. E a quarta densidade, que seriam todas essas densidades em um nível de frequência, em um nível de vibração etéreo. Do ponto de vista da evoluciologia e da conscienciologia, tudo que é para diz respeito à realidade extrafísica. Então, uma parapandemia é justamente uma pandemia do lado extrafísico da nossa realidade. Uma parapandemia evolutiva é justamente uma pandemia, uma doença generalizada que impede as almas de evoluírem. Por isso que é parapandemia evolutiva. Uma pandemia de ordem extrafísica que impede as almas de evoluírem na parte 4D da nossa realidade. Assim como a parapandemia evolutiva acontece na parte 4D da nossa realidade, existe uma outra enfermidade de nível extrafísico, que é a parapsicose pós-dessomática, que é justamente a enfermidade que gera a parapandemia evolutiva, que impede as almas de evoluir. Isso acontece por quê? Porque como as pessoas não têm informação a respeito do que é a morte, a respeito do que é a alma, muitas vezes elas, quando fazem essa passagem de uma realidade para outra, se encontram em um estado de psicose. Uma parapsicose seria justamente uma psicose extrafísica, do lado extrafísico da realidade. Pós-dessomática quer dizer pós-mortem. Dessomática, na linguagem da conscienciologia, quer dizer morte. Soma é corpo, dessoma é a morte do corpo. Então, uma parapsicose pós-dessomática é um estado de psicose na realidade extrafísica, no qual as almas se encontram, principalmente quando têm medo, quando não sabem que estão fora do corpo, que já não tem mais um corpo, caso de almas que morreram através de acidente ou de maneira traumática. Diferentes formas de ação em nível 3D geram almas com parapsicose pós-dessomática em níveis 4D. Então, tanto a parapandemia evolutiva quanto a parapsicose pós-dessomática são responsáveis por gerar isso que nós chamamos de assédio e obsessão espiritual em diferentes níveis, que é justamente quando seres, consciências, espectros de consciências elementais se quedam, ficam
nas nossas estruturas áuricas, nas nossas estruturas chacrais, nas nossas estruturas mentais e emocionais, e por vezes é necessário realizar tratamentos, porque dependendo do nível de acesso que a alma tenha às frequências do nosso cérebro, ela pode influenciar a nossa vontade, inclusive atuar através do corpo físico. E aí é necessário fazer um trabalho de desobsessão de almas perdidas, enviar essas almas justamente para os planos de luz, para que elas possam ter corpos próprios e não ficar vampirizando os corpos físicos das pessoas em 3D. E esse tipo de enfermidade é muito mais comum do que a gente pensa. A maioria das pessoas alcoólatras, a maioria das pessoas tabacômanas, a maioria das pessoas que exageram e se viciam em drogas tem algum grau de parapsicose pós-dessomática por detrás do seu processo, justamente porque depois da invenção da cocaína e do automóvel, nós temos uma capacidade muito maior de vampirismo por parte das almas perdidas que ficam nesse estado tanto de parapsicose como de parapandemia evolutiva. Então, muitas das pessoas que estão encarnadas em 3D pela noite, sem saber, realizam trabalhos em equipes extrafísicas que vão justamente prestar auxílio, prestar assistência, prestar medicina para estas almas que se encontram em estado de parapandemia evolutiva e parapsicose pós-dessomática, que é justamente o que gera um nível de assédio e obsessão espiritual bastante grande. A próxima doença matrixiana da nova era que eu gostaria de falar sobre é bastante polêmica, é bastante complicada, justamente porque todas as pessoas estão compartilhando esse nível de enfermidade. E se trata justamente do self. O self é uma forma de narcisismo doentio. Outro dia eu estava na escada rolante do cinema de algum centro comercial, algo assim, ou no metrô, não me lembro, mas enfim. E havia duas amigas atrás de mim, que eu não conheço, mas elas eram amigas e uma estava bastante enfadada, nervosa com a outra. Até que uma terceira, que elas acabavam de encontrar, sacou o telefone e foi fazer um selfie, e ela mudou o humor de uma maneira impossível, de uma maneira bastante hipócrita também. Então aquela pessoa que estava bastante nervosa, bastante, de repente, quando foi sair no selfie, parece que ela incorporou. E de fato incorporam. Se você vê na história antiga dos índios, na história das tribos que habitavam a selva, eles não se deixavam fotografar justamente porque eles diziam que roubava a alma. E em algum grau isso realmente acontece, porque as pessoas que são viciadas em fazer selfie e postar no Facebook, elas vão perdendo a noção, elas vão entrando em graus de narcisismo cada vez mais doentios, onde elas vão sustentando mil faces. Então a parte negativa, a parte energética que gera enfermidade, que ela teria que cuidar, ao invés de fazer, ela está ali fazendo um selfie. E ao invés de sacar, ao invés de progredir, desbloqueando tudo que as energias negativas em excesso criam, vai ficando psicomorfologicamente cada vez mais claro o quanto a pessoa se consola através desse tipo de coisa, né? O Facebook meio que se transformou numa espécie de televisão interativa, onde as pessoas tentam reproduzir, principalmente no Brasil, e o formato de sucesso que elas aprenderam com a televisão aberta. Então isso gera uma forma de expressão bastante bizarra e doentia, bastante narcisista, e através do selfie você pode acompanhar o processo de decadência das pessoas desde uma perspectiva das enfermidades matrixianas. E é muito importante que as pessoas tenham capacidade de perceber o que os guias e amparadores extrafísicos, assim como o eu superior, estão mostrando para elas. Porque às vezes, da mesma maneira que eu, através da mnemosia quântica, estou criando umas nomenclaturas justamente para identificar doenças desde a perspectiva energética vibratória, é possível que os seus guias e o seu eu superior estejam fazendo o mesmo com você. Então é muito interessante que você tenha
um contato profundo e uma capacidade de perceber o que eles estão querendo te dizer. Mas enfim, isso não quer dizer que qualquer pessoa que faça selfie sofre de um narcisismo doentio. Mas isso que a gente está vendo através dos iPhones, através do selfie, através do Facebook, realmente está gerando um nível de consolo para as pessoas frustradas desde uma perspectiva da vaidade. E ao mesmo tempo está trabalhando a autoestima daquelas pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de interagir, de aparecer. Então é muito interessante ver como essas tecnologias caem nas mãos de pessoas que burlam as normas de conduta de pessoas que criam essas tecnologias. E eu acho que, apesar do narcisismo doentio, as coisas positivas que a capacidade de interagir através de tecnologia traz são muito positivas. Mas é muito importante que as pessoas identifiquem elas mesmas o nível de narcisismo doentio que elas estão praticando através desse tipo de oportunidade que as tecnologias geram, tanto para o marketing pessoal quanto para a comunicação. É muito importante saber, na minha opinião, trabalhar a imagem pessoal sem deixar que esse narcisismo doentio se caracterize e o selfie um atrás do outro postado em páginas para que as pessoas vejam aquilo que você almoça, aquilo que você faz na academia, é um tanto quanto exagerado, na minha opinião. Outra enfermidade matrixiana da nova era que eu gostaria de chamar a atenção se chama normose, e que o saudoso falecido professor Hermógenes falava no livro dele sobre Hatha Yoga. Eu não me lembro o nome completo, mas era um nome bonito, enfim. Ele falava exatamente sobre isso, que é a síndrome da normalidade. As pessoas que sofrem de normose são justamente as pessoas que argumentam para não mudar. E hoje a gente vê um número muito grande, principalmente em São Paulo, de pessoas que sofrem de normose. Acredito que todos temos na nossa família pessoas que querem impor um certo nível de normalidade, que, quando analisado friamente, beira o terrorismo, beira a insanidade. E exemplos de normose é justamente o sistema educacional que nós temos, que ele funciona mais ou menos da mesma maneira há 600 anos, seja na escola, seja na faculdade. A maneira como a coisa está desenhada entre professor e aluno segue sendo bastante medieval, apesar das mudanças, apesar da introdução de informática, entende? É muito importante que as pessoas conscientizem a necessidade de serem criadores da sua própria realidade, inclusive, quando necessário, abandonando essas estruturas que prometem garantir o nosso futuro através de diplomas, justamente para não cair na síndrome da normalidade, justamente para não sofrer de normose. A maioria das pessoas que vão para uma faculdade, elas estão, digamos assim, no auge da normose, justamente porque as convenceram de que um diploma pode dar um futuro mais seguro para ela do que ter empreendedorismo e buscar formas de ser feliz, sem que o dinheiro precise ser o foco principal disso. E a gente está construindo um mundo que caminha cada vez mais para isso, onde o dinheiro será algo obsoleto, entende? Como a banana, como a maconha, como a música, como a internet, como a água. Todas essas coisas estão à disposição das pessoas justamente para que elas tenham combustível para seguir existindo. A conexão com o nosso eu superior e os nossos guias amparadores extrafísicos permite o reconhecimento ao longo da nossa vida. Não pensa que é do dia para a noite, não pensa que é em uma consulta que você vai reconhecer a sua programação existencial. Quando isso acontece, você entende o que é a normose, você entende do que as pessoas estão sofrendo, você entende porque os seus familiares seguem mantém um comportamento que apenas perpetua a infelicidade deles, a câmbio de ter a quantidade de dinheiro que a mente deles considera necessária, justamente para que eles sigam tendo
estabilidade, entre aspas, e segurança, né? Então acredito que para fugir da normose, nós temos que usar a nossa energia criativa e sermos criadores da nossa própria realidade. Não existe problema em ter um emprego e ser criador da sua própria realidade. Não existe problema em vender parte do seu tempo para o empreendedorismo de outra pessoa e com isso pagar suas contas. Mas é muito importante entender que todo o sistema piramidal gera um nível de exploração que, se você não é uma pessoa política capaz de estabelecer relações diplomáticas prazerosas entre você e a pessoa que vai ser o seu chefe, fica muito difícil vender o seu tempo precioso para essa pessoa. Mas difícil não é impossível. Então, ser criador da própria realidade é muito mais conectar com seus guias amparadores extrafísicos, com o seu eu superior, e através disso descobrir um sentido para a sua vida, do que simplesmente conseguir uma forma de sobrevivência e ter abundância de dinheiro livre da conexão, da necessidade de ter um chefe ou outras pessoas te ajudando. É muito importante que vocês reconheçam o que os nossos guias estão oferecendo. Tem pessoas que têm o caminho que tem que ser feito de maneira solitária, independente de ser casado, independente de trabalhar numa empresa. Tem pessoas que têm que compor equipe. Eu mesmo passei muitos anos frustrado porque não conseguia de maneira nenhuma formar grupos de yoga. Mas todas as vezes que eu preparava packs terapêuticos individuais, eu tinha êxito. Os clientes voltavam, passavam um montão de tempo. Então, para mim foi um pouco dolorido perceber que eu tinha que trabalhar de uma maneira mais individualista, mais solitária, menos preocupado em formar grupos, justamente porque o grupo facilita aquilo que a gente chama de choque de egrégoras. E o grupo, ele estimula a normose. Se você está viajando sozinho e conhece alguém, as impressões que você vai ter desse alguém vão ser suas. Se você está com um grupo de pessoas e conhece esse alguém, a sua impressão desse alguém vai passar por vários filtros, vai ser peneirada de maneira, muitas vezes, a gerar uma injustiça, uma interpretação equivocada. Então, tomar gosto pela solidão sem medo de enlouquecer talvez seja uma das formas de descobrir a própria programação existencial sem ter que cair na armadilha da normose, a síndrome da normalidade. Outra das enfermidades matrixianas da nova era é a egoesclerose. Ego, como todo mundo sabe, é uma ferramenta que nós temos para viver em sociedade. Existe um grande erro por detrás de certas culturas orientais e discursos radicais que falam a respeito da eliminação do ego, e isso é uma forma de facilitar os processos de lavagem cerebral, de reforçar a mentalidade de rebanho, entre outras coisas. O ego, ele é uma ferramenta que deve ser educada, domada, da mesma forma que um cachorro, justamente para que a gente possa ter relações saudáveis em sociedade sem ter que abrir a nossa intimidade para as pessoas. Então, o ego não tem que ser eliminado. O ego, ele é uma ferramenta que tem que ser educada e adequada às nossas necessidades, principalmente em níveis sociais e culturais. E a esclerose, como todo mundo sabe, é uma doença que faz com que as pessoas gerem um certo estado de loucura, elas têm surtos. Então a egoesclerose é justamente a desinibição do ego, de maneira que a pessoa não percebe como ela está tentando perpetuar o fulano de tal que ela pensa assim. Talvez essa seja uma boa definição para o ego. O fulano de tal que eu penso ser. E quanto mais energia eu gasto tentando perpetuar esse fulano de tal que eu penso ser, mais eu vou estar trabalhando para o meu ego, ao invés de ter esse ego trabalhando para mim. Então esse fulano de tal que eu penso ser, seja ele terapeuta, seja ele professor, seja ele químico, seja ele coaching, o que seja, advogado, médico, enfim, esse fulano de tal que eu penso ser, ele tem que trabalhar para você. Ele é uma ferramenta útil para que as pessoas tenham relações saudáveis sem violar, sem invadir a intimidade uma da outra.
A questão é que quando eu acredito que eu sou isso, quando eu acredito que eu sou mais advogado, mais delegado, mais juiz, mais professor do que ser humano, ou do que médico animósico no meu caso, ou do que amor infinito, ou do que todas as possíveis encarnações que você deve ter tido, quando você não consegue se desprender desses ego-personas, desses personagens criados para que você se relacione culturalmente, em sociedade, em grupo e etc., isso gera ego-esclerose, que faz com que a pessoa, muitas vezes, inclusive depois da morte, fique tentando perpetuar a própria existência através daquele personagem que ela foi, seja durante uma vida, seja durante um trabalho, seja durante qualquer outra forma de expressão da nossa personalidade. Então é muito importante que as pessoas aprendam a trabalhar o ego através da expressão da personalidade, justamente para entender o que elas têm que lapidar nelas, na intenção de expressar o melhor dos seres humanos que elas são. Obviamente que se você é uma alma de índole STS, que seria o trabalho de Service to Self, serviço a si mesmo, você precisa descobrir a necessidade de ser egoísta e aceitar isso, praticando isso de uma maneira a fazer você feliz, tentando prejudicar o menos pessoas possíveis, ainda que ser egoísta e ter isso como escola evolutiva muitas vezes tenha como meta prejudicar as pessoas. E essa é uma galáxia de livre-arbítrio. Obviamente que se você tem um sistema álmico evolutivo STO, serviço aos outros, diminui a sua capacidade de desenvolver egoesclerose, porque você perde a necessidade de perpetuar o fulano de tal que você pensa ser. Então, muitas das pessoas que estão encarnadas em uma programação existencial de serviço aos outros, elas não são felizes dessa maneira. Elas só estão configuradas dessa forma justamente para estar livre, por exemplo, de enfermidades como a egoesclerose. Existem várias enfermidades nesse nível energético e vibratório que facilita tanto a ação de entidades negativas como o desvio da pessoa da própria programação existencial dela. E por vezes os guias trabalham gerando enfermidades, gerando acidentes, entre aspas, para ver se a pessoa se inspira e percebe que aquele caminho que ela está seguindo não tem nada a ver com aquilo que ela teria que estar fazendo. Então, meditar é muito importante por isso, porque é o que possibilita o coração fluir de uma forma que o cérebro consegue ler as informações que ali estão. Obviamente que se você está aí estimulado por televisão, por publicidade, por uma programação eletrônica, por uma música que te acelera as células, vai ser muito mais difícil gerar um nível de vibração que te faça ter uma comunicação interdimensional com os seres que estão aí para te dar uma mão. Uma das comparações que eu sempre faço referente ao trabalho dos guias e do eu superior é justamente como um escafandrista, como um mergulhador que está ali dentro do oceano e sabe que tem uns caras ali no barco que podem dar uma mão para ele a qualquer momento. Porém, uma vez dentro do oceano, se você verbaliza as suas necessidades, não adianta, eles não vão escutar, entende? Então é necessário que nós desenvolvamos formas de comunicação com estes seres, ou seja, digamos que o escafandrista ou o mergulhador, antes de fazer o seu mergulho, combinou com o cara ali que fica no barco. Se eu puxo o cabo uma vez, você me manda um arpão. Se eu puxo duas, você me puxa porque eu estou morrendo afogado. Se eu puxar três, você me manda mais ar. Enfim, desenvolver formas de comunicação clara que permita a ação desses seres de maneira efetiva em nossas vidas. E dessa forma trabalha as religiões, dessa forma trabalha a teologia da prosperidade, dessa forma trabalham os pastores, tanto os bem-intencionados quanto os mal-intencionados. Eles sabem que quando nós desenvolvemos rituais de comunicação entre as realidades superiores, a divindade, chame como queira, existem formas de se obter resposta. E dessa maneira várias casas galácticas mantiveram, digamos assim, o seu rebanho unido através de sociedades secretas, através de uma série de eventos que dificultam a comunicação e a ação de seres do cinturão fotônico, principalmente quando o planeta está na noite galáctica. Uma outra das
enfermidades matrixianas da nova era que eu gostaria de falar é o voluntarismo. Eu tenho várias pessoas na minha família que sofrem de voluntarismo. O voluntarismo são pessoas que insistem em pensar mais nas outras do que nelas mesmas. E isso não tem nada a ver com CSTO ou alma STS. Isso tem a ver com tentar usar a felicidade do outro para não cuidar dos meus problemas. Então existem pessoas que vão adquirindo um tipo de autoestima. É muito mais fácil ser feliz através da felicidade do outro quando o outro está presente, entende? Uma vez que você não sabe o que o outro pensa de você quando ele está longe, as coisas podem se tornar bastante complicadas, justamente porque a pessoa cria várias personalidades. Ela esconde as tristezas, ela não entra em contato com as tristezas dela de uma maneira profunda e busca seres o tempo todo para ajudar de maneira voluntária. Está sempre buscando perceber quais são as pessoas que, entre aspas, necessitam dela, sem dar-se conta que quem mais necessita dela é ela mesma. E o Sun Tzu dizia isso no livro dele, A Arte da Guerra, né? É mais fácil vencer um exército de 100 homens do que vencer a você mesmo. E o voluntarismo é uma das enfermidades mais utilizadas, mais geradas por pessoas que têm dificuldade em gerar um encontro consigo mesmo. Quanto mais a gente entra no cinturão fotônico, quanto mais nós recebemos todas essas energias que aceleram o funcionamento das nossas células, mais informação nós temos que compreender, justamente para não entrar em parafuso, para não enlouquecer nesse processo de adaptação. E é muito importante que as pessoas compreendam que agora, nesse momento, até mais ou menos 2017, 2019, nós vamos viver várias tempestades desde uma perspectiva psíquica, desde uma perspectiva emocional, entende? Eu mesmo, semana passada, perdi na minha família, na família da minha mulher, um rapaz de 20 e pico anos que tinha diabetes, tinha epilepsia, e isso gera toda uma comoção na família inteira. Isso faz com que as pessoas muitas vezes entrem num certo roda-moinho energético, que faz com que as almas e parte das nossas estruturas psíquicas muitas vezes possa ser possuída por seres que se alimentam desse tipo de tristeza, desse nível de baixa frequência. E claro, nós temos pessoas que estão configuradas de maneira há bastante tempo, encarnando e reencarnando, dentro dessa frequência de tristeza profunda e loucura que a morte de um familiar gera. Porém, uma vez que as pessoas têm o livre-arbítrio, se elas não conseguem atingir o nível de autoestima necessário, se elas não conseguem ter amor próprio de uma maneira para vencer, por exemplo, uma energia como o luto, ou as tristezas e os hematomas áuricos que cria a morte de uma pessoa querida, se ela não se esforça por gerar um nível de compreensão e alegria, por buscar respostas transcendentes a respeito disso, se ela se fecha na matéria para esse processo, ela pode estar comprometendo a evolução dela desde uma perspectiva fotônica. Por quê? Porque a energia fotônica contém um nível de informação que faz com que as pessoas deem um salto quântico, tanto a nível sensível, quanto a nível intelectual, a nível instintivo. E no nosso planeta a gente sabe que o cristianismo configurou as pessoas com um conceito a respeito de amor, com um conceito a respeito de família, com um conceito a respeito de evolução bastante pobre. Então é muito importante que as pessoas comecem a enxergar essas enfermidades matrixianas que ao longo das encarnações elas foram adquirindo, e que se você sabe fazer leitura morfológica, se você desenvolve um pouco a clarividência, se você lê mãos, você começa a entender
que certos lugares do mundo hoje podem ser perfeitamente o umbral do que foi a Babilônia, o umbral do que foi a Pérsia, entende? Justamente porque essas energias, imaginem quantos sacrifícios, imaginem quantos rituais, imaginem quantas guerras, quantas mortes, quantas coisas que vão sendo computadorizadas nas estruturas celulares das pessoas como informação, e elas vão se acostumando a viver dentro de traumas, elas não reconhecem. E aí, claro, depois de várias encarnações, o cara está ali defeituoso, com uma estrutura óssea completamente comprometida, entre outras coisas, entende? Então a medicina Ayurveda e a medicina chinesa, elas consideram o processo da reencarnação como uma maneira de compreender as enfermidades, porque a psicomorfologia da pessoa se desenvolveu de determinada maneira. Então, a televisão não vai mostrar essas coisas para as pessoas de maneira que elas aprendam. Eles só vão utilizar isso de maneira a manipular elas para que alguns seres sigam controlando. Então, é muito importante reconhecer qual é a sua verdadeira necessidade desde uma perspectiva evolutiva. Obviamente que não são todas as pessoas que têm oportunidade de largar tudo e sair por aí. Mas às vezes dentro da família que você criou e está infeliz dentro dela, se você fizer alguns ajustes na sua percepção de si mesmo, você vê que a sua missão está ali, em cuidar daquela criança, em orientar e educar e ajudar aquela esposa ou mãe da criança se não conseguir ser esposa. Agora é um momento de o que eu chamo de mudança de arcontes e recabeamento prânico, justamente porque as energias prânicas que alimentavam as nossas células agora dentro do cinturão fotônico serão diferentes das energias que alimentavam elas na noite galáctica. Da mesma maneira, os arcontes, que são como seres superiores com os quais nós realizamos alguns contratos e adquirimos certas características para poder manter o mesmo nível evolutivo social das pessoas do planeta Terra, senão pessoas poderiam desenvolver certos superpoderes, como desenvolvem, mas tudo isso fica encoberto. Mas enfim, isso seria muito maior se não existissem os arcontes. Então, e os arcontes estão mudando justamente porque a frequência do cinturão fotônico não permite aos seres STS e regressivos, que muitas vezes são arcontes também, realizar esse tipo de trabalho. E claro, os humanos que foram guiados por esses seres durante tantas gerações encarnatórias também não vão poder gerar um nível de, ainda que mudem de, porque isso pode gerar um choque, ainda que mudem de arconte. Mas enfim, uma realidade paralela nossa é criada na noite galáctica justamente para que esses seres possam depurar os karmas criados por terem esse tipo de arconte, por evoluírem de determinada maneira. E logo que possível, eles adentram o cinturão fotônico, caso que... A questão é que tem seres que realmente se sentem mais à vontade através das energias de sombra, através de um sistema evolutivo de outras frequências. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e do nosso encontro de hoje. Lembrando que a partir desse mês, o mês de novembro, eu estarei oferecendo consultas, palestra e também um curso em São Paulo e possivelmente também em Belo Horizonte, se nós conseguirmos ali formar um grupo. Me parece que em Belo Horizonte as pessoas não têm tanto interesse nesses temas que nós trabalhamos aqui. Eu gostaria de agradecer a todos e me despedir. Muito obrigado e até a próxima. Namastê!